Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a vossa professora de Ciências durante este terceiro período no STEC Estudo em Casa. Chamo-me Ana Mel e vou estar aqui ao longo das próximas semanas. Hoje vamos ter a primeira aula de Ciências e vamos abordar as temáticas fósseis e sua formação, recursos naturais, renováveis e não renováveis. O que são fósseis? De certeza que já ouviram falar deste conceito, por vezes até podem ter algum aí por casa ou em algum passeio dado em família ou até na escola já contactaram com algum fóssil. Mas será que vocês sabem esta definição de fóssil? Então, para isso, vamos ver um pequeno vídeo que vos ajudará a compreender muito melhor esta noção. Os fósseis sempre suscitaram a curiosidade do homem, quer pela sua raridade, quer pelo desconhecimento do seu significado e origem. Atualmente, entende-se por fósseis quaisquer restos de um ser vivo ou vestígios da sua atividade que ficaram preservados em rochas ou noutros materiais naturais, como o gelo ou âmbar. Deste modo, podem distinguir-se dois tipos de fósseis, os somatofósseis e os icnofósseis. Os somatofósseis são fósseis de restos integrantes do organismo do ser vivo, como, por exemplo, ossos, dentes, conchas, troncos e mesmo folhas de plantas. Os icnofósseis são fósseis de vestígios ou marcas da atividade do ser vivo, como, por exemplo, ovos ou ninhos, pegadas e outras pistas de locomoção, ou excrementos, também designados de coprólitos. Desta forma, os fósseis permitem um maior conhecimento dos seres vivos que fizeram parte do passado do planeta, representando importantes peças do complicado puzzle que é a longa e incrível história da Terra. Agora, de certo que já sabem o que são fósseis, mas antes disso eu vou verificar se vocês estiveram realmente atentos na visualização deste pequeno vídeo da escola virtual. Para isso, vou-vos fazer umas pequenas perguntas. Por exemplo, no vídeo visualizaram este fóssil. Ainda se lembram do nome dele? É isso mesmo, é um fóssil de amonite. Um ser vivo marinho que existiu há muitos milhares de anos, no tempo dos dinossauros. E aqui temos a sua representação. Só uma pequena chamada de atenção. Está ali um clipe. Para que é que serve aquele clipe? Aquele clipe serve-nos de escala, para terem a noção realmente do tamanho do exemplar do fóssil. Mas eu ainda não estou certa que vocês visualizaram realmente com muita atenção este vídeo que acabei de passar. Por isso, mais uma pequena questão. Este fóssil, fósseis de trilobites, por acaso são capazes de me dizer se são icnofósseis ou somatofósseis? Sim, estou a ver aí alguém em casa a abanar com a cabeça. É isso mesmo, são somatofósseis porque representam restos de organismos que fossilizaram no passado. As trilobites eram animais marinhos muito anteriores aos dinossauros e às amonites que acabei ainda agora de vos apresentar. As amonites rastejavam nos fundos marinhos e deixavam umas marcas com este formato, um formato em cruz, a que se designa fóssil de Cruziana. Pensa-se que este fóssil representa pistas de locomoção das trilobites no fundo dos mares. Então, se é um vestígio de um fóssil marinho que rastejava no fundo dos mares, estamos a tratar de um icnofóssil. Ora, vamos fazer agora uma pequena síntese. Então, o que é que são fósseis? Fósseis são restos de seres vivos que viveram no passado ou vestígios da sua atividade que ficaram conservados, mais ou menos bem conservados, em rochas ou em outros materiais, como, por exemplo, o gelo e o âmbar. Será que há ali alguém em casa que já alguma vez aspirou a estudar fósseis? Sim. Sabem como é que se chamam os cientistas que estudam os fósseis? Paleontólogos. Ora, e a ciência que estuda os fósseis? Conseguem lá chegar? Eu ajudo. É a paleontologia. A paleontologia é a ciência que estuda os fósseis. Alguma dúvida?
Não vos consigo ouvir. É pena, adorava-vos ter aqui ao pé de mim. Mas vão fazendo uns sinais de fumo, pode ser que aqui cheguem as vossas dúvidas, porque eu não tenho a minha bola de cristal. Continuando, já sabem o que são fósseis, mas agora temos aqui um pequeno problema para resolver e para vos explicar. Como é que se formaram os fósseis? Ora, este é um processo bastante complexo, muito raro, muito lento. E vamos recorrer a um pequeno vídeo da Universidade de Coimbra que tenta acompanhar esta explicação. Ele tem umas legendas, eu vou-vos ler porque poderá ser mais fácil para vocês. Imaginem um búzio deslizando pelo fundo do mar, carregando a sua concha. Em dado momento, é capturado e devorado por um caranguejo esfomeado. O búzio morre, a sua concha é arrastada pelas ondas e pelas correntes, acabando por ser coberta por sedimentos que se depositam continuamente no fundo do mar. Com o passar do tempo, o volume de sedimentos acumulados por cima da concha é cada vez maior, iniciando-se um conjunto de transformações de natureza física e química. Passam milhões e milhões de anos. O nível do mar já está um pouco mais acima. Processos químicos e físicos ocorrem ao longo de milhares de anos. Processos que envolvem transformação ao nível da temperatura e pressão das rochas, de circulação de fluidos, tudo isto em intervalos de tempo bastante prolongados. A concha pode ser dissolvida e o espaço correspondente vir a recristalizar por minerais estáveis a condições de temperatura e pressão. Um dia mais tarde, devido à força da erosão e aos movimentos tectónicos, será possível as rochas sedimentares encerrarem este fóssil que acaba por aflorar e tornar possível o seu estudo. Ora, compreenderam este vídeo? Foi simples? Ficaram a perceber realmente como é que se forma um fóssil? Tentámos aqui abreviar em apenas 1 minuto algo que demora milhões de anos a formar-se. Mas ainda há alguma coisa que eu tenho que vos transmitir. É que há condições que favorecem a formação de um fóssil. Isto é um processo realmente lento e complexo. Vamos visualizar mais um vídeo da escola virtual, onde mostra as condições físicas, químicas e biológicas associadas à fossilização, isto é, à formação de um fóssil. Estejam atentos, porque daqui a pouco vou-vos questionar um pouco mais sobre este vídeo. Aqui um pequeno problema em termos de arranque do vídeo. Ora, muito bem, condições físicas e químicas. O conjunto de fenómenos físicos e químicos que favorecem a formação de um fóssil são o soterramento rápido do organismo por sedimentos finos, resinas ou gelo, a deposição dos restos mortais do ser vivo num ambiente calmo, por exemplo, submersos nas águas de lagos ou pântanos, temperaturas baixas, pois dessa forma a decomposição é mais lenta, aumentando a possibilidade de os restos mortais serem cobertos por sedimentos antes de serem totalmente decompostos. Ora, agora vamos estar atentos para ver quais as condições biológicas que favorecem a formação de um fóssil. As características biológicas dos seres vivos também são determinantes para a formação de fósseis. A existência de partes duras na constituição do ser vivo, como a existência de um esqueleto, conchas, troncos ou até as nervuras nas folhas de plantas. Apesar disso, em condições muito excepcionais, até os tecidos moles poderão ser fossilizados, como no caso da conservação total, quando os seres vivos, imediatamente após a sua morte, são envolvidos em resinas ou por gelo. Penso que foi explícito para vocês quais as condições necessárias à formação de um fóssil. Ora bem, vou só chamar a atenção. Não se esqueçam que é extremamente importante que para que se forme um fóssil, haja realmente partes duras, um soterramento rápido, um ambiente calmo. Estas são das condições essenciais à formação de um fóssil.
um processo, reforço, que é lento, muito raro e muito complexo. Agora, para avaliar se vocês realmente estiveram com atenção até a este momento da aula, vou propor a realização de 3 exercícios. Eu vou sempre fazer a leitura dos exercícios e vamos ver se vocês realmente então estiveram atentos. Passamos ao primeiro exercício. Temos 3 afirmações e apenas uma delas é considerada verdadeira. Eu vou passar a ler, porque assim será mais fácil vocês acompanharem. Na primeira afirmação, diz: os fósseis correspondem sempre a restos de seres vivos que se encontram preservados em rochas. Afirmação B: a maioria dos seres vivos do passado transformou-se num fóssil. Afirmação C: os fósseis são restos do corpo ou vestígios do organismo do passado que se encontram preservados principalmente em rochas. Então, pensem lá um bocadinho. Qual é que vocês acham que é a opção verdadeira? É isso mesmo. Estou muito contente, estiveram atentos. É a opção C. Então agora vamos ao segundo exercício. Estão prontos? Mais uma vez, 3 afirmações e vamos apenas selecionar uma verdadeira. Vou começar então pela leitura da afirmação A. Ambientes calmos, com sedimentos finos, como um pântano, são propícios à formação de um fóssil. Afirmação B. As partes duras dos seres vivos são as mais difíceis de fossilizar. Afirmação C. A ciência que estuda os fósseis é a fossilização. E o que vos parece agora? Qual é que será a afirmação correta? Já pensaram? Muito bem, é a afirmação A. Estão de parabéns porque mostra que estiveram concentrados até este momento. Agora vou lançar a última questão, um pouquinho mais difícil. Temos 3 imagens. Uma imagem A, uma imagem B e uma imagem C. Aquilo que se pede é que vocês parem um bocadinho e tentem reconstituir este processo de formação de um fóssil. Qual será a primeira imagem neste processo de fossilização de um fóssil? Portanto, vamos ordená-las. Vou-vos dar um tempinho para realmente pensarem na resposta correta. Vejam com atenção. É isso mesmo. Vamos começar com a imagem A, em que o ser vivo morre. Depois com a imagem C, em que há uma deposição de camadas de sedimentos sobre o fóssil. E, se repararem e estiverem atentos, qual é que é a diferença entre a imagem A e C? É que aqui eu tenho as camadas na horizontal. E nesta última, tal como vimos no vídeo da Universidade de Coimbra, normalmente os fósseis só são expostos à superfície após alguns movimentos tectónicos. E nós aqui já vemos as camadas ligeiramente inclinadas. Se estas camadas continuassem este movimento de inclinação e com os processos de erosão, este fóssil tornaria-se com certeza visível a olho nu, quer por qualquer cidadão, quer por um paleontólogo. Ora, estão de parabéns pela resolução destes exercícios, mas a aula ainda não terminou. Repararam que água e rochas são fundamentais no processo de fossilização. Repararam nisso? E por acaso algum de vocês sabe que rochas e água são recursos naturais? Não, não sabiam? Então, não acredito que não saibam o que são recursos naturais. Tentem lá pensar um bocadinho. Ora, o recurso natural é tudo o que se pode retirar da natureza e utilizar para satisfação das necessidades do homem. Ainda não estão a perceber o conceito? Ok, então eu vou-vos dar alguns exemplos para que vocês realmente tentem perceber um pouco melhor o que é um recurso natural e o que é isto de satisfazer as necessidades do homem. Ora, temos aqui um exemplo de um recurso natural. Retirei ou escolhi a água como um recurso natural. Que utilização é que ela pode ter no nosso dia-a-dia? Para além de eu, por exemplo, se tiver sede, pegar aqui na água e satisfazer as minhas necessidades e beber um golinho de água, ela também tem outras utilizações no nosso dia-a-dia. Ela, por exemplo, serve para regar os campos agrícolas ou então para produzir energia elétrica. Ainda não estão a perceber muito bem este conceito de recurso natural? Então eu vou dar mais um exemplo.
Um outro recurso natural pode ser uma rocha. Por exemplo, o calcário. Sim, é uma pedra, como vulgarmente vocês dizem, mas a pedra não serve para atirar ao colega quando estão zangados. Ela tem outras utilidades muito mais importantes no nosso dia-a-dia e que permite satisfazer as nossas necessidades. Um exemplo disso é a utilização do calcário na nossa calçada portuguesa, ou então para a produção do cimento. Aí, em vossa casa, com certeza que não é como os 3 porquinhos que têm uma casa de palha ou de madeira. Com certeza vocês têm uma casa com tijolos e esses tijolos, para que a casa seja realmente forte, está unida por cimento. Portanto, é extremamente importante este recurso, o calcário ou qualquer outra rocha, porque tem ou vai satisfazer as necessidades do homem no seu dia-a-dia. Eu estou a ver aí umas caras a dizer que ainda não estão a perceber o que é este recurso natural. Então, eu vou dar mais um exemplo. Uma árvore. Uma árvore é um recurso natural. Existe na natureza. Serve para satisfazer as minhas necessidades? Claro que sim. Vamos imaginar quando está frio. Quando está frio e apetece-me estar à lareira. Então, eu vou agarrar nos troncos e vou colocar na lareira para o meu aquecimento. Estou a satisfazer as minhas necessidades. Mas, por exemplo, neste momento de isolamento, quantos de vocês não agarram num instrumento, também ele produzido através da madeira, para satisfazer as vossas necessidades e para vos acompanhar? Ora, ainda não estão totalmente esclarecidos? Então eu vou ao último exemplo e tenho a certeza que a partir de agora todos vocês vão ficar esclarecidos e nunca mais se esquecem o que são recursos naturais. O petróleo. O petróleo também é extraído da natureza, como todos sabem, através de plataformas petrolíferas, mas depois têm que ir até às refinarias para ser transformados e podem ter muitas utilizações. Uma delas é o combustível. Eu, para chegar aqui ao estúdio, tive que vir de carro e precisei de combustível. É uma necessidade humana. Mas também na utilização do plástico para imensos objetos. O petróleo tem outras utilizações também. Vamos agora, então, fazer uma pausa. Entenderam de certo o que são recursos naturais? Sim? Certeza? Então, vamos fazer aqui uma pequena questão. Levantar aqui mais uma questão-problema. Será que estes recursos estão sempre disponíveis na sociedade? Acham que sim? Acham que não? Estão a ver aí uns mais ou menos? Então, vamos ver um pequeno vídeo da escola virtual que não vai nos dar logo uma resposta direta, mas nos vai ajudar, sim, a perceber se estes recursos naturais estão sempre disponíveis na sociedade. E recursos não renováveis. Todos os dias utilizamos diversas formas de energia ou matéria disponíveis na natureza, denominados recursos naturais. Os recursos naturais podem ser classificados em recursos renováveis ou recursos não renováveis. Um recurso diz-se renovável quando a sua taxa de utilização é inferior à sua capacidade de renovação por processos naturais. Quando usado desta maneira, um recurso poderá ser usado indefinidamente sem se esgotar. Exemplos de recursos renováveis são o sol, os biocombustíveis ou o vento. Um recurso não renovável é aquele em que a taxa de utilização é superior à sua capacidade de renovação por processos naturais. Um recurso explorado desta forma esgotar-se-á, deixando de estar disponível para as gerações futuras. Exemplos de recursos não renováveis são o petróleo, os metais ou o carvão. A gestão responsável dos recursos naturais é essencial de modo a assegurar a sua disponibilidade no futuro. Mesmo os recursos renováveis podem tornar-se não renováveis caso o seu consumo aumente para lá da sua capacidade de regeneração, levando ao esgotamento das suas reservas. Os recursos florestais, por exemplo, são considerados renováveis se a velocidade de extração e utilização permitir o crescimento de novas árvores. Caso contrário, a quantidade de árvores irá diminuir progressivamente, até ao seu esgotamento. Assim, é essencial que as árvores abatidas sejam replantadas, de modo a assegurar a renovação do recurso. Resumindo, recursos renováveis são aqueles cuja velocidade de renovação é superior ao seu consumo.
Recursos não renováveis são aqueles que são utilizados a uma velocidade superior à sua renovação. Perceberam agora, ou conseguem-me dar resposta, se viram com atenção este vídeo, se realmente os recursos estão sempre disponíveis na sociedade? Conseguem? Pensem lá um bocadinho. É isso mesmo. Nós podemos classificar os recursos naturais quanto a recursos renováveis ou não renováveis. Não renováveis são aqueles que demoram milhões de anos a formar-se e que, se a nossa velocidade de consumo for superior à sua formação, eles esgotar-se-ão. Os recursos renováveis são aqueles que são muito mais rápidos de se renovarem na natureza, desde que a nossa velocidade de consumo seja inferior ou igual à sua renovação. Ora bem, posto isto, vão ser mais uma vez testados, vão ser mais uma vez postos à avaliação. Mais 3 exercícios para ver se estiveram com atenção. Ora, mais uma vez, 3 questões em que apenas uma delas é considerada uma afirmação verdadeira. Primeira afirmação, a linha A. Os recursos naturais são tudo o que existe no planeta Terra? Vos parece? A linha B. Os recursos naturais são materiais ou energia que o homem retira da natureza para satisfazer as suas necessidades humanas? Ou será que é a última opção? Os recursos naturais são materiais inesgotáveis que são utilizados para satisfazer as necessidades humanas. Pensem lá um bocadinho, vocês viram com atenção. É isso mesmo, estão de parabéns. É um orgulho porque vocês estão a perceber realmente tudo. É a opção B. Sim, os recursos naturais são materiais ou energia que o homem retira da natureza para satisfazer as necessidades humanas. Vamos a mais um exercício? Estão prontos? Ora, mais 3 afirmações e uma só verdadeira. Os recursos renováveis podem ser utilizados livremente, pois são inesgotáveis. Ou será que a afirmação B? Os recursos não renováveis têm geralmente um tempo de renovação rápida na natureza? Ou será que é a opção C? Os recursos renováveis deverão ser explorados a um ritmo menor ou igual ao tempo que demoram a ser repostos na natureza. Pensem um bocadinho, concentrem-se. Já estou a ver um dedo no ar? É isso mesmo, é a opção C. Muito bem, estou mesmo orgulhosa de vocês porque estão com muita atenção aí em casa. Vamos a um último exercício. Tenho agora aqui 3 imagens. A primeira, a imagem A, que se refere ao petróleo. A imagem B, uma rocha, o granito. E a imagem C, uma árvore, um sobreiro. Qual destas imagens corresponde a um recurso natural renovável? Isto é um bocadinho mais difícil. Então vamos lá. Tentem puxar um bocadinho para a cabeça. É isso mesmo. É a opção C. Muito bem. Estão de parabéns. Estiveram atentos durante toda a aula. Estou muito contente e muito orgulhosa de vocês. Está a chegar quase o final da aula, mas sem antes eu poder fazer uma síntese. Uma síntese do que falámos aqui hoje. Ora, abordámos o conceito de fóssil, abordámos ainda as etapas de formação de um fóssil recorrendo a um vídeo da Universidade de Coimbra, vimos ainda as etapas de formação de um fóssil recorrendo a mais um vídeo, depois demos a definição de recursos naturais, demos exemplos. E, por último, ainda classificámos os recursos naturais em recursos renováveis e não renováveis. Se tiverem em casa algum caderno onde possam fazer ou tirar um apontamento desta pequena síntese, será ótimo. Okay? Para que depois vocês, eventualmente, possam ir ao vosso manual e, quiçá, ler as páginas relativas a esta matéria e, eventualmente, fazer alguns exercícios que estejam no manual. Mas eu deixo-vos um desafio. Um desafio que é em jeito de trabalho de casa. Não podem dizer que não têm tempo para fazer. A aula é só para a semana, têm 7 dias para fazer este desafio que eu vos vou lançar agora. Era importante que vocês tivessem o vosso caderno de ciências para que pudessem passar o desafio. Vão lá no instantinho buscar.
Sim? Já está? Vão lá rápido. Uma folha e se não tiver o caderno aí à mão, vão lá buscar uma folha e um lápis ou uma caneta. Está quase? Então, vamos ao desafio. Ora bem, neste desafio, vamos pedir que vocês identifiquem, ou que nos deem, 5 exemplos de recursos naturais que utilizem no dia-a-dia. Podem, eventualmente, seguir algum dos exemplos ou partir de algum dos exemplos que demos anteriormente aqui na aula. Por exemplo, a madeira, ou uma rocha, sem ser o calcário, ou o petróleo. Qualquer recurso natural que vocês utilizem no dia-a-dia. Pensem lá bem. A seguir, é-vos pedido que classifiquem cada um desses recursos como sendo um recurso renovável ou um recurso não renovável. Não é difícil. Então, por último, pede-se ainda para que cada um deles vocês utilizem ou escrevam uma aplicação que têm no dia-a-dia. O que é que acham? É fácil este desafio? Sim? Então passem lá, eu vos dar algum tempinho para passarem o desafio. Passem com calma para que depois não haja desculpas para que não fazem o desafio para a próxima aula. Já está? Está quase? Alguns são mais lentos a passar? Tudo muito bem. Podem ir, quiçá, já resolvendo algum desses exemplos. Não se esqueçam dos exemplos que foram aqui mencionados durante a aula, dos recursos naturais, que são recursos que são extraídos da natureza, que servem para satisfazer as necessidades do homem. Pensem, olhem à vossa volta, se estão sentados em casa, na sala, no vosso quarto, na cozinha, não interessa. Vejam à vossa volta que recursos naturais é que existem aí perto de vocês, ou então vão mesmo até à janela e espreitem para ter alguma ideia sobre algum recurso natural que utilizem no vosso dia-a-dia. Não importa se esse recurso natural é renovável ou não renovável. O que interessa é que vocês pensem e apliquem este desafio. E não se esqueçam, se vocês ainda quiserem dar mais do que uma aplicação desse recurso no vosso dia-a-dia, é ótimo. Eu, por exemplo, há pouco disse também que, por exemplo, as rochas, que eram um recurso natural, no caso do mármore, dei o exemplo que poderiam servir quer para fazer a nossa calçada portuguesa, quer para a produção de cimento, mas tem outras aplicações também. Portanto, se vocês quiserem realmente trabalhar e dar mais do que uma aplicação, nós agradecemos. Ora, resta-me agora perguntar se há dúvidas. Há alguma dúvida por casa? Sim? Estou realmente com muita pena de vocês não estarem aqui. Sabem que eu gosto muito de olhar olhos nos meus alunos, porque assim eu percebo se eles realmente estão a entender ou se estão distraídos. E isto é bastante difícil, porque nós não conseguimos perceber se vocês estão atentos ou não estão atentos. Ora, alguma dúvida? Querem que eu recorde alguma situação? Sim? Então vamos lá. Vamos voltar aqui à síntese, para aqueles que não passaram a síntese. Vamos recordar então a definição de fóssil, que são restos de seres vivos ou vestígios da sua atividade que ficaram bem conservados em rochas ou em outros materiais, como o gelo ou o âmbar. Não esquecer que os fósseis podem ser classificados em somatofósseis ou em icnofósseis. Não esquecer que a formação de um fóssil é um processo bastante raro, lento, complexo e que também não esquecer quais são as condições favoráveis à existência de fósseis. A existência de partes duras, a existência de um soterramento rápido, em ambientes calmos, com sedimentos finos. Está? Isto ficou bem interiorizado? Ora, muito bem, não se esqueçam também do conceito de recursos naturais e dos recursos naturais renováveis e não renováveis. Na próxima aula vamos dar continuidade a estas temáticas. Está? Ficaram esclarecidos? Não há dúvidas? Ainda bem. É um gosto poder estar aqui a acompanhar-vos nesta aula de ciências ao longo do terceiro período. Por hoje,
vou-me despedir com muita pena minha. Então, desejo-vos uma boa semana, fiquem bem e fiquem em casa.